Boa noite, a palavra da noite hoje é: o mesmo sentimento que houve em Cristo deve haver em nós. No livro de 1 Pedro 3, versículo 8, vai falar: finalmente, sedes de um mesmo sentimento, compassivos e cheios do amor, não retribuindo injúria por injúria, mal por mal. Para começar, o mesmo sentimento que houve em Cristo deve estar em nós. Porque o amor não é um sentimento apenas, é de ações e atitudes. Pois o sentimento que houve em Jesus, que havia nos discípulos, tem que estar em nós hoje. Porque Jesus, ele veio à terra, ele se doou naquela cruz por amor à humanidade, para fazer o bem, mesmo quando ele foi crucificado, mesmo quando ele foi julgado, mesmo quando ele foi excluído pelas pessoas e rejeitado e desprezado. Porque aquelas pessoas diziam até que Jesus era usado pelo demônio. Diziam até que Jesus era louco. Mas ele não fazia como muitas pessoas hoje. Porque os discípulos também faziam do mesmo jeito. Eram rejeitados, desprezados, espancados, presos, mas jamais agiam do jeito que muitas vezes nós agimos. Porque o Espírito Santo derramou em nossos corações esse amor. E esse amor a gente demonstra através das nossas ações e atitudes. Se tiver uma pessoa precisando, nós devemos ajudar. Se tiver uma pessoa doente, nós devemos ir lá e fazer como Jesus fez. Mas é o que? A pessoa me feriu, a pessoa falou mal de mim, esqueça. Porque não devemos amar somente os que nos amam, mas os que nos odeiam, os que nos aborrecem. Porque Jesus, ele é verdadeiro. Porque a Bíblia fala do homem samaritano que ajudou um homem que foi roubado pelos ladrões, que não era nada. Mas nós sabemos que passou um sacerdote e amou mais a posição dele do que não havia aquele sentimento que houve em Jesus. Do mesmo jeito o levita. E muitas vezes eu e você agimos desse jeito. Nós temos que ter aquele mesmo sentimento que houve em Deus, porque Deus entregou o seu Filho por amor à humanidade. O próprio Jesus se doou por esse amor. E o amor verdadeiro é esse. Muitos confundem. Não é um sentimento, o sentimento passa. Você tem que ter no coração aquela ardência de ajudar o próximo, de fazer a vontade de Deus. Porque é um dos mandamentos. Ama teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Porque quem fez isso cumpriu a lei. Porque esse sentimento tem que estar dentro de nós. Será que ele está dentro de mim e de você? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus? Nós estamos servindo sua obra? Ou nós estamos servindo a Deus? Antes de você servir a obra, se você tem uma posição, você tem que ter esse amor. E para você ter esse amor, você tem que ter o Espírito Santo. Porque é um dos frutos do Espírito. E faz você suportar. Faz você vencer. Faz você suportar aquela pessoa que não te suporta. Porque nós conhecemos a Deus quando esse amor está dentro de nós. Mas temos que ter relacionamento com Ele para aprendermos nos relacionarmos com as pessoas. É eu e você. Você e eu temos que conhecer a Deus para podermos conhecer, para poder entrar em nossas vidas esse amor que é do fruto do Espírito Santo, para que possamos não ficar para nós, mas ajudar, demonstrar através das ações e das atitudes na vida das pessoas. Não é só em nossas famílias, não. É em quem nós não conhecemos também. Não pagar o mal por mal, porque isso amontoará brasa na cabeça dessa pessoa. Essa é a melhor resposta que você tem que dar.
aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te excluiu, que te deixou triste. É agir, porque muitas vezes nós vemos pessoas aí no mundo fazendo caridade. Era para nós fazer, era para nós ter esse amor, era para nós cristãos ter esse sentimento. Mas nós não temos. Se nós não temos, vamos pedir ao Senhor que venha nos dar um coração igual ao de Davi. Venha nos dar um coração íntegro no Senhor, no Espírito inabalável. Porque o Senhor é Deus e quer dar a cada um de nós. Ele quer mudar nossas vidas. Mas passe a se relacionar com Deus, para que a sua vida, o seu interior seja mudado. Para que esse amor entre na sua vida. Não é só de palavras, não basta dizer eu te amo só e pronto, não. É com ações e atitudes que você demonstra. Porque muitos vão chegar lá e vão dizer, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não expulsei demônio em seu nome, não ajudei os pobres. Mas Jesus disse, não te conheço, porque aparta-te de mim, vós praticais iniquidade. O mundo não existe amor, dentro dos ministérios não existe mais amor, porque o amor se esfriou, é cada um pensando em si. Eu vou seguir em frente, quem quiser que se exploda. E as pessoas precisando e não param um momento para ouvir a Deus e para ajudar pessoas. E nós devemos ter isso em nossas vidas, ajudar pessoas. Não passar e fechar os olhos e fingir que não vemos. Mas o Senhor, Ele vai além de tudo que nós pensamos. Ele tem esse sentimento dentro de mim e de você. Você que está me ouvindo aí. Deus quer esse sentimento dentro de você. Se você não tem, mude sua atitude. É o mesmo sentimento que houve em Deus, houve em Cristo, houve nos discípulos, tem que estar em mim e você. Porque eles faziam a obra de Deus, mas com amor. Ajudando as viúvas, ajudando os pobres, ajudando pessoas necessitadas. Esse é o propósito do Evangelho, salvar vidas. Deus abençoe. Eu declaro que o amor que recebe, que o amor entre no seu coração e o ódio seja expulso, a prepotência seja expulso. Vamos pensar menos de nós, porque o pastor verdadeiro, ele nega a sua vida, ele renuncia a sua vida para fazer a vontade de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus.